Abra sua Bíblia no Salmo 31. Salmo 31, vamos ler do verso 9 até o verso 12. Salmo 31, Salmo de Davi, do versículo 9 até o versículo 12. Você leu aí, encontrou? A palavra de Deus diz: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado. Amém. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, acabamos de lê-la, mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos ouvir a Tua voz através dela. Pelo poder do Espírito Santo, ministra ao nosso espírito, Pai, a palavra que nos alimente, que nos fortaleça espiritualmente. O pão verdadeiro que alimenta nos seja servido esta manhã, para que saiamos daqui mais fortalecidos e com fé, porque a fé é gerada pela pregação da Tua palavra. Fala conosco, queremos Te ouvir. E agora, Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos e peço mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia sobre mim e a unção do Teu Espírito que me capacita a ministrar a Tua palavra, da maneira como Tu desejas, que ela chegue aos nossos corações e que barreiras de distração, de falta de entendimento sejam quebradas esta manhã, para que todos nós possamos ter proveito na ministração da Tua palavra. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui diante de um salmo de Davi, como nós lemos também outro na quinta-feira, e nesse salmo, Davi, como mulher peculiar, o homem segundo o coração de Deus, abre o seu coração, falando para Deus tudo aquilo que ele estava experimentando, seus sentimentos, momento da sua vida, e pelo que parece, pelas palavras que ele profere aqui, eu tenho quase que certeza, não sou médico, não sou psicólogo, nem psiquiatra, mas eu percebo aqui que Davi está em depressão, irmãos. Pelas palavras que ele diz, pelas coisas que ele cita, pelo sentimento interior que ele está aqui manifestando, é bem possível que ele esteja passando por um momento como esse. E essa não é uma palavra muito agradável, A gente não gosta muito de ouvir falar de depressão. Até algumas pessoas acham que crente não tem depressão. Você acha isso, irmãos? Eu creio que não. Crente tem gripe? Tem? Tem coronavírus? Tem. Crente tem câncer? Tem. Crente tem qualquer tipo de enfermidade? Pega em crente também. E nada mais do que uma enfermidade, depressão, pode também acontecer na vida de qualquer um. E eu vejo aqui Davi lidando com um momento como esse. E ele teve alguns momentos assim durante a sua vida. Alguns momentos em que ele experimentou profunda tristeza, profundo abandono, e aqui ele cita algumas características desse seu sentimento. E muitas vezes a gente pode enfrentar também um momento como esse, seja por uma doença biológica realmente, como é a depressão, mas muitas vezes também apresentar um problema físico, de cansaço, de esgotamento, de estresse. A gente enfrenta lutas psicológicas, lutas espirituais também, estão sempre rondando a vida de um cristão. E aqui ele está relatando o seu estado de espírito. E eu acho bastante interessante a definição que ele dá lá no final, no versículo 12. Ele termina concluindo: sou como um vaso quebrado. Essa é a definição. Qual é o seu estado agora, Davi? O que você está sentindo? Eu me sinto como um vaso quebrado. Eu me sinto desta maneira.
Ele se sente profundamente atribulado. Veja o verso 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Esse é o sentimento que está no seu coração, de atribulação. Eu estou atribulado, eu me sinto como um vaso quebrado. Será que, como é que é sentir-se como um vaso quebrado? Vamos entender um pouquinho essa frase de Davi. Veja, irmãos, para que serve um vaso? Para um monte de coisa, né? Pensou aí num monte de coisa? Para botar planta, tem um vaso sanitário, tem um monte de tipo de vaso que serve para um monte de coisa. Mas qualquer utilidade que você dê ao vaso, para que ele possa ser usado, ele precisa estar inteiro. Para que serve um vaso quebrado? Me diga, irmão. Não serve para nada. Não contém nada que ele poderia conter, né? Não serve nem para decoração, não serve para absolutamente nada. E o sentimento de Davi é que ele estava assim naquele momento. Eu acho que eu não sirvo para nada. Eu acho que a minha vida não tem sentido. Eu acho que eu não tenho utilidade. Um vaso quebrado não tem utilidade. Você faz o que com um vaso quebrado? Você joga no lixo. Não tem como, né? Nem colar. Quando você tem um vaso muito bonito, você colar não fica legal. Então serve para a gente jogar fora. Esse é o sentimento que ele está ali nutrindo no seu coração. E muitas vezes as nossas depressões, elas são causadas por um sentimento como esse, ou até elas mesmas provocam um sentimento como este, de vazio, de inutilidade, de achar que eu realmente não sirvo para nada. É um vaso que ninguém quer. Se eu te der um vaso quebrado, você vai dizer o que para mim? Ô, pastor, obrigado. Você vai falar isso só porque você é educado, né? Aí você vai falar isso, mas a sua vontade é, pastor, joga isso no lixo, pô. Tá pensando que eu sou lixeira, né? Para que eu quero um vaso quebrado? Então, é algo também indesejável. Sentir-se como um vaso quebrado é se sentir indesejado. É um sentimento de que, olha, ninguém me deseja, né? Eu não sirvo para nada, ninguém sente a minha falta, né? Eu não faço falta na vida de ninguém. E muitas vezes a depressão vem quando as pessoas também se sentem assim, preteridas, esquecidas, deixadas de lado, sem utilidade, sem se sentir apreciada, valorizada. Ninguém aprecia um vaso que está quebrado. Então, queridos, sentimento de Davi, esse é o estado de espírito que ele está narrando aqui. Agora, pelo que ele diz, algumas coisas contribuíram para que ele chegasse a esse estado. Então, a sua depressão não nasceu de uma noite para um dia. Vários acontecimentos levaram a que ele se sentisse cada vez pior até desfrutar desse sentimento. Veja o versículo 13 do texto, que a gente leu aqui no Salmo 31, diz assim: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Qual o sentimento por trás disso? Sentimento de ameaça. Eu me sinto ameaçado. Estão tramando tirar a minha vida. Estão falando mal de mim, estão me cercando por todos os lados, conspirando contra mim. Esse é o sentimento que está aqui passando no seu coração, de que há uma ameaça contra ele, contra, sei lá, a sua posição, há uma ameaça. Estão assim o cercando de palavras e isso então está gerando um medo, uma angústia que alimentam esse estado de depressão em que ele estava aqui vivendo, não é? Então, amados, muitas vezes podemos passar por momentos assim, nos sentirmos ameaçados. E muitas das ameaças, às vezes nem existem, mas elas são criadas na nossa mente. Quantas são as pessoas, eu já convivi com algumas delas, que na verdade é uma doença, não é, irmãos? A mania de perseguição, a paranoia, não é? De que, olha, estão querendo me pegar, estão me perseguindo, estão me espionando, estão olhando para mim de torto, estão me armando uma arapuca, né? Estão armando uma armadilha. Então existem coisas que são reais
São ameaças reais, mas existem outras que a nossa mente também produz. Sentimentos, né, que vão se multiplicando e que, na verdade, não têm uma base real, mas elas são ali nutridas por uma mente que já está afetada por esse tipo de doença, por este sentimento. E aí a pessoa pensa em tramas, em conspirações, olha, estão conspirando contra mim, olha, está todo mundo falando mal de mim, quando eu passo as pessoas riem. Isso é muito ruim. Isso é um sentimento que vai levar você cada vez mais para um aprofundamento nesse estado de sentir-se como um vaso quebrado. Essa é uma das razões que nós precisamos nos alertar, porque não estamos livres de passar por isso. Então, quando você começar a pensar dessa forma, indague. Será que é verdade mesmo isso? Será que isso não é fruto da minha imaginação? Será que está todo mundo rindo de mim mesmo? Será que estão murmurando quando eu passo? Será que tudo que a pessoa cochicha está falando de mim? Porque existe isso, não existe, irmãos? A pessoa vê o outro está cochichando de mim. Ah, meu Deus, e agora? O que eu fiz, né? Estão conspirando contra mim. De repente isso não existe. Isso é fruto da sua imaginação. E quanto mais você pensa nisso, mais você adoece. E aí, se for verdade, deixa para lá. Ora bolas. Falem mal, mas falem de mim, não é o ditado também que é dito por aí, irmãos? E se for verdade que estão conspirando contra você? E se for verdade que estão rindo de você? Tem algum problema? Eu não tenho nenhum problema se você quiser rir de mim. Não tenho esse problema. Então, pelo bem da sua saúde mental, jogue fora essas coisas. Investigue os seus pensamentos. Perceba, será que não são exagerados? Será que você não está produzindo fantasmas dentro da sua cabeça? Será que você não está imaginando coisas? E ainda que esses fantasmas sejam verdadeiros, não existe fantasma, irmãos. Mas ainda que estejam falando de você, ainda que estejam rindo de você, o que isso afeta a sua vida? Se valorize. Você é maior do que isso. Se isso não acontece, se esse sentimento não é quebrado, pelo contrário, é alimentado, vai chegar cada vez mais a situação de você se sentir como Davi, como um vaso quebrado. Outra coisa que provoca esse sentimento e esse turbilhão de coisas, Davi fala no versículo 10. Ele diz: gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força. Olha tudo o sintoma que ele está sentindo. Agora ele diz a razão. Por causa de quê? Da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Veja, queridos, eu não quero aqui generalizar, e você já percebeu pela mensagem, não existe uma causa, não existe apenas um fator. Existem vários fatores para que você enfrente um problema como esse. Antigamente era muito mais fácil. Depressão, está com o diabo. Pronto, resolveu o problema. Já ouviu isso? Está com depressão? O diabo está em você. Pronto, tira o diabo, acabou. Não, tem vários fatores. Mas um deles também é o pecado, queridos. Seria fácil dizer, está em pecado. Assim está em pecado. E às vezes não está em pecado. Mas um dos fatores que leva a gente a adoecer na alma é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta do plano de Deus para nós. E quanto mais longe de Deus, mais eu estou sujeito a enfrentar um momento de depressão como esse. Então Davi aqui diz, olha, eu estou passando por tudo isso, a minha vida está sendo gasta na tristeza, os meus anos estão passando só em gemidos, a minha força já se debilitou, mas eu sei a razão, é por causa da minha iniquidade. Os meus ossos estão se consumindo, o pecado que eu cometi, o mal que eu fiz, a coisa errada que eu pratiquei, isto também está me afundando. Isto está depondo contra mim. Então o pecado também é um fator gerador de depressão, queridos. E a pessoa, quando está nessa situação, sente dor nos ossos até. É uma situação terrível. E é interessante porque os ossos são a última parte do ser humano que se consomem, né? Você, quando morre, sabia que você vira osso? O bicho come você.
Ô pastor, que papo, né? Mas é verdade, irmãos. Não dá para a gente esconder. Isso vai acontecer. E aí daqui a uns 3 anos vão lá exumar sua sepultura, vão te colocar numa caixinha. O que vai ter na caixinha? Seus ossos. Os ossos ainda vão durar mais um tempão, até virar pó. Então é a última coisa que termina é os ossos. E quando tem dor nos ossos, vai doer até depois da morte, irmão. Porque o osso não vai embora. Então a dor nos ossos é terrível. Você sabia, o osso não dói normalmente. Quando a gente diz, eu estou com a dor, não é o osso não dói. O que dói é o que está em volta do osso. Mas a gente diz simbolicamente que está com dor no osso. E como o osso não acaba, essa dor vai durar até você morrer e depois de morrer ainda está doendo. Porque o osso continua lá. Então o pecado é algo que acelera esse processo de deterioração da alma, que atinge a alma, que se reflete no corpo, que somatiza por tudo que é lado. Então o pecado que é identificado, mas não é confessado, não é deixado, como a Bíblia diz deve ser feito, ele permanece ali arruinando a vida da pessoa, ele permanece oprimindo a vida da pessoa. Então um grande fator de opressão também é o pecado. Veja, no Salmo seguinte, o 32, no versículo 3, olha o que diz Davi: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele gemia, os ossos envelheciam, tudo doía, todo dia, porque ele calou os seus pecados. O que é calar o pecado? É não confessar o pecado. A única solução para o pecado, do pecado de uma forma genérica, é o sangue de Jesus, é a única solução. Mas do pecado praticado contra Deus, a única coisa que Deus espera é confessar e deixar. Aquele que encobre as suas transgressões, diz lá Provérbios 28:13, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. E o Davi não conseguia confessar. Então ele calava os seus pecados, e quanto mais calava, mais eles o consumiam por dentro. É este sentimento que ele está experimentando aqui. E esse tipo de depressão a gente pode chamar de câncer na alma. É um câncer na alma provocado por pecados não confessados, que adoecem a pessoa, que envelhecem a pessoa, que deprimem a pessoa e a levam para uma situação muito ruim, como era esta que estava vivendo aqui o rei Davi. E aí a pergunta que fica é: como é que Davi venceu e como eu posso também vencer? Como há aqui um caminho para a vitória em relação a problemas semelhantes? Primeiro, se o problema é biológico, é químico, é físico, tratamento é a melhor solução. Médico é o primeiro passo, né? Deus também usa a ciência, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Então, se o homem sabe alguma coisa, foi porque Deus o revelou. E aquilo que o homem sabe, na verdade, ele acha que descobriu, mas foi Deus que criou. Se o homem inventa um remédio, ele não inventou o remédio. Ele descobriu um remédio que já existia porque Deus o criou, né? Então a gente tem também que recorrer a isso quando é uma necessidade. Mas se o problema ainda está num nível em que eu consigo discernir, em que eu consigo reparar, em que eu consigo observar as minhas reações, em que eu consigo observar os sintomas espirituais que muitas vezes também estão por trás disso tudo, eu preciso ter atitudes. Atitudes como foram as atitudes de Davi mostradas para nós neste salmo. Veja, no versículo 14, a gente parou ali no 12, né? Mas no 14 e no 15, veja o que Davi diz no Salmo 31. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Olha o que ele resolve fazer, simples passo de um homem de Deus. Entregue tudo a Deus.
Queridos, há pesos que nós não podemos carregar. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega esse fardo nas mãos de Jesus. Entrega esses pensamentos nas mãos de Jesus. Entrega essas ameaças, as que você pensa que são verdades, as que não são, as que são, não importa. Entrega esse peso para Deus. Davi, ele simplesmente diz: eu confio no Senhor. Tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias, a minha vida está nas tuas mãos. Então livra-me dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Livra-me desses pensamentos, livra-me desses medos, livra-me, Senhor. Ele coloca a sua confiança em Deus. A sua vida, o seu futuro pertencem a Deus, irmãos. Então, às vezes, nós gastamos a nossa vida querendo nos defender, querendo tratar de coisas que não compete a nós tratar, desejando controlar o que não está no nosso controle. Eu não tenho controle sobre o dia de amanhã, eu não tenho controle sobre quanto tempo vou durar, ninguém de nós tem. E a gente fica preocupado demais com coisas que não deveriam estar na nossa preocupação, deveriam já ter há muito tempo ser lançadas nos braços do Senhor que me convida. Venha cansado, venha sobrepeso, sobrecarregado, venha e coloque isso nas minhas mãos. Alívio que só o Senhor Jesus pode proporcionar para cada um daqueles que confiam nele. Só que precisa confiar no Senhor. A declaração de Davi é uma declaração de confiança. Eu confio em Deus. Versículo 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Veja, Davi, ele acredita na misericórdia de Deus. Ele vai falar aqui dos inimigos, de tudo, mas primeiro ele diz: salva-me por tua misericórdia. Eu disse aqui na quinta também, queridos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Estamos de pé por misericórdia. Então confie na misericórdia de Deus. Deus está cuidando da sua vida, dos seus sentimentos, do seu coração, das suas preocupações. Ele cuida dos seus inimigos, entregue nas mãos dele. Entregue tudo para o Senhor. Veja, ele: não seja eu envergonhado, pois eu te invoquei. Eu sou aquele que clama, eu sou aquele que invoca ao Senhor. Então Deus é misericordioso. E aquele que vai invocar o nome do Senhor será livre, com certeza será salvo. Creia nisso. Davi, ele muda a sua história porque toma estas atitudes. Na época de Davi não tinha médico, não tinha remédio, não tinha quem recorrer. Então a solução estava com ele mesmo. Tomar uma atitude diferente diante da vida, diante das coisas espirituais. Mudar o seu relacionamento com Deus e com os homens. Tratar as coisas como devem ser tratadas. Em primeiro lugar, está o meu relacionamento com Deus. E eu preciso confiar nele, entregar a ele a minha vida, meus problemas, meus medos, meus temores, as ameaças que eu possa sofrer, colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Porque Deus nunca deixa de ouvir aqueles que clamam por ele. Sabe o que diz o Salmo 34? Vai aí mais adiante. Versículo 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Davi está atribulado, eu me sinto atribulado. Quem não se sente atribulado? Um dia ou outro isso vai acontecer com a gente. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas o que eu faço com as minhas atribulações? Clamo ao Senhor. O justo clama, o Senhor escuta e o Senhor livra de todas as tribulações. É o que está escrito aqui? Ou diz que ele livra de algumas? Que ele livra de vez em quando? Que ele livra mais ou menos? Livra de todas as suas tribulações, é o que diz a palavra de Deus. No versículo 19, voltando ao Salmo 31, está escrito assim até o verso 21. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem,
da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás. Da contenda de línguas, bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia. Veja, ele sabe que Deus é capaz de livrar até daquilo que eu não vejo, até daquilo que eu não sei. Você já teve algum livramento de Deus? Talvez você tenha uma história para contar. Eu tive um livramento, olha aí, isso estava acontecendo e Deus foi lá e me livrou. E aqueles livramentos que a gente nem sabe que teve e que Deus livrou. De coisas que você não chegou a ver, de inimigos que você não chegou a identificar, de ameaças que você nem tomou conhecimento, mas o Senhor as desfez antes que elas chegassem até você. Como é grande a tua bondade, que conservaste, reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia. Deus escondendo você. Deus escondendo você das ameaças dos homens, dos risos, das piadas, né, dos deboches. Deus esconde você. Se você se colocar no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo está disponível, mas você precisa ir a ele e ali se esconder, e ali se refugiar, e ele vai te livrar até mesmo daquilo que você não sabe, daquilo que você não viu, daquilo que você nem imaginou. Deus já estava operando, trabalhando em nosso favor. Amados, há recursos espirituais. Eu não sou contra os recursos da medicina, mas há recursos espirituais que nós também devemos utilizar. E muitas vezes deixamos de lado estes recursos, a nossa fé, a nossa confiança para com Deus, a nossa entrega completa diante do Senhor, crer que o Senhor livra, crer que o Senhor guarda, crer que Ele é a tua justiça. Tantas coisas que nós dizemos para Deus, mas que na hora que a coisa aperta, parece que a gente esquece. É hora de lembrar, irmãos. Lembrar da palavra de Deus, lembrar dos princípios da palavra. Porque talvez você enfrente um momento de angústia, um momento de depressão, e aí o que será de você? Se você não recorrer também a Deus, aos seus princípios, à sua palavra, não crer nela, não exercitar a sua fé, dizendo aquilo que realmente você sente em relação a Deus. Davi, como eu disse, não tinha nenhum outro recurso que não fosse a sua fé. Graças a Deus hoje nós temos recursos na medicina, nós temos muitos recursos, mas parece que a gente, por causa disso, esqueceu o outro lado, que é tão importante, que são os recursos que vêm de Deus. Davi não tinha outro a quem recorrer, por isso ele foi curado por Deus, por isso ele foi restaurado por Deus, e ele experimentou uma vida que fez dele um homem segundo o coração de Deus, com acertos, com erros, com dores, com lutas, mas também com muitas alegrias. Até como diz o texto, e a gente leu outro dia aqui numa mensagem, morrer Davi em ditosa velhice. Uma velhice que valeu a pena. Ditosa foi a velhice do rei Davi. Por isso ele foi restaurado quando ele identificou quais as causas daquilo que eu estou sentindo. Peça a Deus que revele também a você. Se você está sentindo-se como um vaso quebrado, sem utilidade, sem importância, sem valor, pergunte para Deus o que está acontecendo, aonde foi que isso começou, será que eu estou gerando alguns sentimentos dentro de mim mesmo, será que eu estou de alguma forma me esquecendo do meu Deus, será que eu preciso cuidar de algum pecado que eu estou deixando de lado e não estou percebendo?
Será que está me faltando mais comunhão com o Senhor e crer acima de tudo, crer que é a única coisa que Deus espera de mim, porque sem fé é impossível agradá-lo, ainda que eu sacrifique qualquer coisa que eu tenha. Se eu não acreditar em Deus, nada disso tem valor. Então Davi pôde restaurar-se porque ele identificou as causas do seu sentimento. Por que eu estou me sentindo como um vaso quebrado? Por que isto está se passando comigo? E aí ele pôde trabalhar estas causas com oração, com arrependimento, com palavra de Deus, com confiança no Senhor. Há remédios espirituais que nós precisamos tomar, meus irmãos. Há remédios espirituais dos quais a gente não pode abrir mão. Se é pecado, tem que tratar, tem que confessar, tem que deixar, tem que limpar a vida, tem que se sentir em paz. Não há nada pior do que o sentimento de culpa que amassa a pessoa, que oprime a pessoa. E Deus deu uma saída para isso. Confessar e deixar. Há remédios espirituais que Davi experimentou. Eram os únicos que estavam à sua disposição. E ele foi curado por esses remédios. E a sua experiência, eu tenho certeza, Deus deixou registrado para que a gente aprenda com ela e isso nos sirva de lição. Terminando no versículo 23 e no versículo 24, Davi diz assim: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Veja o que ele está dizendo. Primeiro, ame ao Senhor. Lembra daquele versículo que eu repito aqui, que você já não aguenta nem mais ouvir eu falar? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ame ao Senhor, é o que diz Davi. Ame ao Senhor, e Deus muda todas as coisas ao teu favor. Ame ao Senhor, é o primeiro conselho de Davi. O Senhor preserva os fiéis, Ele preserva aquele que o ama, Ele mexe mundos e fundos para fazer as coisas mudarem a teu favor. Ame ao Senhor em primeiro lugar, ame-o sobre todas as coisas, é mandamento de Deus. Seja fiel ao Senhor, como diz a palavra. E aí ele diz: sede fortes, revigore-se o teu coração, o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Enquanto eu espero em Deus, eu me fortaleço. A espera em Deus não é cansativa, como diz a Bíblia. A espera em Deus é revigorante. Revigore-te, fortaleça-te. Espere no Senhor. É isso que Davi nos diz, queridos. Para que a gente saia dessa. Para que esse sentimento de ser vaso quebrado não faça mais parte da sua vida. Porque o Senhor é aquele que faz tudo novo. Jeremias, na sua carta, fala de um oleiro que, ao ver o vaso quebrado, pode fazê-lo novamente. Se há um vaso quebrado aqui, eu tenho certeza, Deus pode fazer você de novo. É só você se colocar nas mãos do oleiro. É só você se revigorar em Deus. Vamos orar por isso? Vamos falar com Deus. Eu creio que o oleiro está de mãos abertas, esperando que você, vaso quebrado, se coloque em suas mãos. Se é com você que Deus falou essa manhã, se você tem de alguma forma se sentido em algum momento assim, vem orar aqui comigo. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu quero orar junto com você, clamando ao Senhor que algo novo aconteça, que uma mudança profunda se opere na tua vida, para que você não seja esse vaso quebrado. Deus não te criou, não te salvou, não te chamou para você ser um vaso quebrado, mas para você ser um vaso de honra na casa do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada.
Foi para isso que Deus te salvou, para você ser um instrumento útil. Mas enquanto esse sentimento de vaso quebrado estiver sobre a sua vida, esse propósito de Deus não se cumprirá. É hora de dizer para o Senhor: Senhor, eu vou confiar em Ti. Senhor, eu vou acreditar de todo o coração. Senhor, eu vou te amar. Eu vou te amar acima de todas as coisas, porque eu sei que o Senhor há de me curar. Eu sei que o Senhor há de restaurar a minha vida. O Senhor está cuidando de mim. Se eu identifico algum erro na minha vida, eu vou consertar, Pai. Hoje é o dia de conserto. Eu vou parar, eu vou deixar, eu vou confessar e deixar. Eu vou me fortalecer no Senhor. Eu vou clamar, eu vou crer na Tua misericórdia, eu vou confiar na Tua misericórdia. É por ela que eu estou de pé. E o Senhor toda manhã renova essa misericórdia. Pai, eu te peço, o Senhor contempla o coração de cada um desses Teus filhos que aqui estão, Pai. Que vieram aqui à frente porque de alguma forma, em algum grau, estão se sentindo assim. Mas não é esse o sentimento que o Senhor tem para eles, Pai. Às vezes até o remédio já foi tomado, mas a cura não veio. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, junto com eles, esta manhã, cura os teus filhos, Pai, deste sentimento de inutilidade. Cura os teus filhos, meu Deus, deste sentimento, desta depressão, desse sentido de que não há sentido na vida. E dá um renovo a cada um deles, Pai. O Senhor é Deus que faz tudo novo. E eu creio na novidade de vida que o Senhor tem para os teus filhos. Abençoa cada um deles, Pai. Toca nos corações, nas mentes nesse momento, para que haja uma restauração completa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus cure você de todo mal, em nome de Jesus.